na música, na poesia e nas artes plásticas. Para quem chegou depois, será de tarde, a partir das 15 horas até a hora que estiver bom para o usuário. Até para dar espaço aos outros que vão cantar, que vão declamar, que vão expor seus livros, DVDs, etc. Também expressão de arte. Promoverá, assim, na música, na poesia e nas artes plásticas. Promoverá uma feira de livros, CDs, DVDs, fazendo inclusive parceria com a livraria Civilização Brasileira, de propriedade do saudoso editor e livreiro Demerval Chaves. Hoje parecido, é seu filho, seus filhos hoje a dirigem, e o seu filho Álvaro é da nossa academia. Patrono da ACB, representado por seu filho Álvaro Chaves, membro efetivo da ACB. Desejamos também difundir os livros e produção cultural de todos os confrades. Até quero que de vez em quando os confrades também exercitem essa maneira de chamar o outro, confrade João, confrade César, que dá aquela ideia fraternal mesmo. Não só, ô Sônia, vem aqui por favor, não, confreira, Sônia, confrade César. A gente mantém bem esse clima de convivência pacífica e idealizada. Haverá taxa simbólica aos que vão tomar posse, depois eu vou dizer a cada um, e aos que forem atrações, e estes últimos devem conseguir seus patrocínios, cabendo à direção do show divulgar por todos os meios possíveis, inclusive dos convites, cartazes, pôsteres, imprensa falada, escrita, televisada, além do noticiário do programa a ser distribuído à plateia no dia do evento. Essa taxa simbólica vai ajudar a cobrir despesas com convites, confecções, filmagem em DVD, coquetel, aluguel de flores e tapete, cartazes, confecções, pôsteres, banner, divulgação interna ao auditório, aluguel de som, músicos e instrumentistas, e ensaio todo sábado à tarde, às 15 horas, aqui neste ambiente que é acústico e que é muito bom para se fazer a música. E como funcionará? Exemplo, até falei com o Ferreirinha. Ferreirinha, que é contador, além de poeta e escritor, não vai pagar do bolso dele, mas vai conseguir, por exemplo, como chama lá meu amigo nosso, aquele empresário? Domingos, que também é da academia, que tem uma empresa altíssima, ele consegue domingo, pela atuação dele, por ajudar a despesa, consiga R$100, seria a taxa do próprio Ferreira. Mas, se ele, lá domingos, achar por bem, dá para ele que merece R$500 mil, R$900 é dele. Ele gera o seu próprio cachê. A academia não pode pagar cachê, porque ela não cobra mensalidade. Cada qual vai se virar para conseguir aquele patrocínio. Se não conseguir, terá que arcar também com a sua contribuição. Do contrário, a gente não vai saber quem é que vai participar. A gente não pode ter essa despesa toda com som e tudo mais. O trabalho que teremos, que não é pouco, para depois a gente chegar a fazer uma coisa feia. Porque se é bonito, nem todo mundo aplaude, que a inveja é geral. Se for feio, será péssimo para nós e só vamos olhar para a nossa canção. Na ocasião, será lançada a revista da academia, a matéria de quase todos que estão aqui. Haverá exposição de arte e será anunciada a nossa ida à Paraíba e festejar nosso São João e criarmos a Academia de Letras e Artes de Patos, terra natal do confrade João Marinho da Costa. Também vamos informar como foi nossa viagem à Argentina. Hoje até veio o DVD, mas acho que não tem aqui o material. Tem aqui o DVD, o aparelho dele. Aí está na sua sala. Só tem CD, não tem DVD. Para passar alguma coisa da Argentina aqui. Você tem então? Agora você acha? Aí pode passar um pouco mesmo sem som, porque tem som, filmagem. Tem nós lá na palestra, na academia argentina, nós na rua, nós na palestra dele, eu na sociedade dos psicólogos, e muitas fotos que mostram a nossa atuação. A próxima será na Itália, depois eu vou dar a explicação, depois na Alemanha.
e depois do Japão, que já é para o próximo ano. E aceitamos pessoas também que querem ir conosco, de referência aqui com a nossa viticultura. Se nós temos aqui um confrade que tem uma loja de agências de avião, não é bom procurar fora. Vamos sempre prestigiar quem está com a gente. Só que no caso, estaremos com. Como foi nossa viagem à Argentina, e também anunciaremos a criação da Academia Internacional de Letras, Artes e Ciências, sediada em Buenos Aires, cujo presidente chegou dia 18/4, a Salvador. Para que eu peço uma salva de palmas. Para nos visitar e diplomar pessoas de destaque na vida cultural da Bahia e do Brasil. Ele vai diplomar algumas pessoas, mas também será diplomado por nossa academia como membro honorário. E vai também receber um diploma, doutor honoris causa, assinado pela FACEBA e pela Faculdade do Rocha e pela nossa academia. Pelo seu trabalho, todos devem, como eu falei, consultar o seu site para ver que tem mais de 4.000 títulos muito interessantes. Cujo presidente chegou de 18/4 a Salvador para nos visitar e diplomar pessoas de destaque na vida cultural da Bahia e do Brasil, cujas premiações também serão feitas nesse dia com o convidado. Também faremos homenagem é o DVD da Argentina, bem prazer. Eu gosto. Também faremos homenagem. Faremos homenagem ao bispo Dom Caprio, da Diocese da cidade de Barra, herói nacional, no ano 2005, por haver conseguido paralisar a famigerada transposição do Rio São Francisco antes de ser revitalizado. Se houver segurança que o rio está bom, vamos ver se esse projeto funciona. Mas como ele está, vamos reagir até o último instante. O título do espetáculo Ainda é Tempo veio deste processo do São Francisco e coragem do bispo que, arriscando a própria vida, jejuando ou fazendo greve de fome, conseguiu sensibilizar a opinião pública nacional e internacional, e o próprio governo federal recuou, protegendo assim o bispo, o meio ambiente, e também apoiaremos os projetos do Greenpeace, que aqui está representado pelo Miranda, para que ele peça passar de palmas para explicar isso. Do mesmo modo, homenagear Edirlan Miranda Souza, representante do Greenpeace em Salvador. Aqui tem o e-mail dele, o e-mail e o site. Também participando da luta em defesa da floresta amazônica e defendemos o slogan A Amazônia tem pressa, pois não faz sentido tal desmatamento criminoso e desenfreado. O que estão fazendo com a Amazônia é uma vergonha que estão fazendo. E nós temos que lutar com as armas que nós temos, que é a palavra, é a imprensa, os nossos eventos, porque é uma vergonha. Eu não acho nada engraçado, eles ficam dizendo na televisão, hoje foram destruídos uma espécie de 10 campos do Maracanã de futebol na Amazônia. Acho até engraçado. Ninguém quer saber que estão desmatando. Queremos saber como evitar o desmatamento. Né? A madeira que é consumida aqui não é só pegar ela para fora. O Brasil hoje está consumindo quase 80% da madeira da Amazônia. 64% é aqui mesmo. E nós temos que reagir. Se eu souber que essa madeira, aqui não é madeira, veio da Amazônia de maneira legal, a gente não vai comprar aquela cama. Chega ali na loja, de onde veio, nós descobrimos que não tem documento que prove que é legal, é de uma floresta que consegue se autogerar, gerar, a gente não vai comprar, porque realmente é assim que a gente vai criar um pacote, para que eles tenham respeito
com a natureza. E, consequentemente, por nós todos. Acabou a natureza, a terra vai embora, e aí? Deus não a fez para destruirmos, e sim para nela vivermos e termos o prazer de usufruir com dignidade. Não faz sentido tal desmatamento criminoso e desenfreado. Então, guarde, por favor, no coração e na mente essa palavra. Ainda é tempo. Por favor, repita comigo. Ainda é tempo. Acho que é isso. Obrigado, obrigado. Então, eu quero passar a palavra a Norberto Vieira para que ele fale um pouco da sua arte. Não podemos expor tudo aqui, não foi possível. Mas o faremos depois de manhã na Casa do Mandato, nesse tempo. Faremos na Fundação Fernando da Cunha. Faremos na Faculdade de Arte, na Academia de Artes. Onde for possível, nós estaremos apreciando o trabalho de Norberto. E depois ele quer que algumas pessoas depois façam perguntas. O espanhol é fácil de entender, é uma plateia seleta. Mesmo que não souber falar espanhol, mas entende bem português, o que ele está dizendo em espanhol. E se for necessário alguma pergunta, eu me disponho a traduzir. E a hora é que eu não sei ali comigo. Saludo a las personas nuevas que hablaron. Yo soy Norberto Vieira, nacido en Argentina y hice en Italia ciudadano del mundo. Porque ya uno viajando y trabajando en tantos países, me parece, sí, trabajando en tantos países, no, porque si no se acopla si subimos demasiado. No, hacer turismo, ahí está. Ya es difícil identificarse con una nacionalidad y identificarse con una raza, porque uno en el mundo, desgraciadamente la palabra global está tan mal utilizada y entonces mejor no la decimos. Pero uno se generaliza y ya se hace ciudadano del mundo. No están escuchando. No lo están escuchando. Muy poco. Ahora está mejor. Entonces, decía que desgraciadamente la palabra global está mal utilizada y es como una cosa un poco ofensiva. Pero la palabra global tendría que ser una palabra casi santa, de hermandad, de unión. Y eso hace que yo pierda un poco a veces la identidad física del origen de mi Argentina para encontrarme en Italia o encontrarme en Alemania o hoy donde estoy en Bahía como en mi casa. Porque en el fondo encontrás un paisaje humano que es lo que te hace sentir que perteneces a esa generación de gente, de humanos, y no de países y de límites y de historias y de cosas y todo eso. Hoy se hace como una especie de nebulosa donde se une una sociedad para hacer algo. Y me parece que en este momento nosotros, en nuestro pequeño, estamos haciendo algo que tiene que ver con la comunicación. Y con la comunicación tienen que ver las artes. O sea, hablábamos con Elaine Cuadros ayer en la trasnoche sobre el por qué existe el arte. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la misión? Esas son cosas que se preguntan continuamente, no solo los artistas, sino los que no lo son. ¿Para qué tenemos que hacer esto? ¿Cuál es esta misión? Y así como una vez se me dijo que yo no tenía derecho a saber el mensaje que traía, porque la misión mía era ser mensajero, y el mensajero no tiene derecho a abrir el mensaje, sino solamente entregarlo. Entonces, partiendo de esta base, digamos, filosófica de que el arte es un mensaje de algo más grande que nosotros. Nosotros los artistas somos solo los mensajeros, el que llevamos el mensaje. Entonces, tengo que aceptar que no se está revelado el por qué, sino que sabemos que hay que hacerlo. Y lo hacemos con gusto, aunque el trabajo sea muy duro y los resultados no se vean inmediatamente, porque la
artista siempre es pionero y por eso se descubre la sociedad posterior en años o en siglos lo que ese artista hizo, porque el artista se anticipa demasiado y eso lo hace tremendamente solo, en la más absoluta soledad existencial. Se tiene que acostumbrar a eso y seguir trabajando. Bueno, esto es la parte filosófica del trabajo que sería representar en la última etapa de lo que estoy haciendo, habiendo pasado por la etapa de los hippies y la etapa de la música y del ballet, y el ballet se transformó en teatro y el teatro se transformó en ciudad que me circunda. Entonces salté al hiperespacio y caí en la metafísica, que siempre estuve, pero no me daba cuenta. Y hoy creo fervientemente en mundos paralelos, en situaciones que están viviéndose en otras dimensiones que no tenemos nosotros conciencia, pero que existen. Desde ese momento que existen, yo las pinto. Y las pinto porque me viene dictado. Es como un legajo, un orden. Hay que hacer esto, y yo lo hago. Cuando estudio consciente. Cuando trabajo, ya estoy totalmente subliminal, ya no intervengo. Inclusive cuando termino la obra es muy ajena a mí. La tengo que estudiar para saber qué hice o qué me dijeron que hiciese, porque ese es más o menos el concepto mío. No pretendo que todos piensen igual. Pero por eso estoy abierto a preguntas, porque no siempre uno encuentra directamente a una persona a quien preguntar, ¿no? Y me parece que estas son las funciones de las academias: el abrir caminos, el resolver interrogantes que los tenemos todos los días y resolverlos de la mejor manera, que es con esta fiesta, ¿no?, que nos bautizó la lluvia. Y así como me siento como en casa, decir, esta situación que nosotros estamos viviendo es en hoy y en ahora, pero quizás en otro momento y en otro espacio cósmico, aquí hay una batalla, o hay alguien cocinando, o hay alguien comiendo, pero nosotros no tenemos la percepción porque nosotros disponemos de 7 octavas, dicen los científicos, 7 octavas visuales, olfativas, 7 octavas táctiles, pero hay gente que posee más, y quizás haya muchísimas más octavas, así como los perros ven colores que no vemos o sienten sonidos que no sentimos. Eso no quiere decir que no existan. Desde el momento que un teléfono portátil proyecta una onda y estamos hablando con alguien y nosotros esa onda no la podemos captar, eso no quiere decir que la onda no exista. Y de esa manera, para mí, existen series de vibraciones que yo las hago visivas. Al hacerlas visivas existen ya en nuestro mundo. Claro, no soy comprendido ni pretendo tampoco que lo haga, pero esa es más o menos la base de la obra mía. O sea, el tratar de hacer visible lo invisible, pero no es un capricho, es una orden que alguien me da y cumplo. Hoy traje algunas cosas porque lo único que puedo hacer es darles mi tarjeta con el sitio web para que lo consulten, porque es muy interesante. Tiene casi 4.000 obras hechas en casi 40 años, un poco más, de trabajo. Y pasando por los estilos más clásicos y académicos, a pesar que soy autodidacta, hasta las últimas cosas en las que no podríamos comparar con arte contemporáneo, pero son contemporáneos en la vida nuestra. Porque el arte contemporáneo para mí es una especie de aberración del arte, pero bueno, son conceptos, eso después se puede discutir. Y de esta manera mostrarles en fotos, y había traído un CD-ROM, pero no podemos pasar, un DVD con una imagen virtual de una galería inventada en computación.
donde aparecen obras a nivel cronológico para poder explicar cómo fueron pasando los distintos periodos. Y llegamos aquí a un periodo donde utilizo los envases, o sea que trato un tema ecológico de reciclado. Todas estas cajas de cartón que son fueron utilizadas como cajas, rescatadas y pintadas, llevadas a soporte de obra de arte. Además de la caja como símbolo que tiene en el ser humano, desde que un útero es una caja y desde que morimos en una caja y desde que el cerebro está en una caja y la casa es una caja, la caja tiene un valor universal grandísimo en la que no le prestamos atención. Nuestros recuerdos más queridos los guardamos en la caja. Nuestras cartas que escribimos y no queremos las guardamos en una caja. Nuestro dinero lo guardamos en una caja. La caja recibe, acumula, protege y olvida lo que guardamos en el desván, lo que guardamos en un sótano, lo que guardamos. Entonces, para mí la caja era tan universal que la quise rescatar como objeto donde pintar mis dimensiones. Y aprovechando los dobleces de la caja, las pliegues, cada obra tiene distintas dimensiones de la misma situación, que va cambiando como color o como estructura. Así como esto que vemos adelante, que se llaman planetas, y tiene una visión de interno y externo, porque esto se lee así, ¿no? Así como se lee también así. O sea que estas cosas son planetas.